Então vamos lá, as outras formas são o seguinte, né? Isso aqui infelizmente é uma coisa que o programador costuma às vezes esquecer, porque é uma coisa nativa só do Delphi. Se você programa em mais de uma linguagem, né, pode ser que você esqueça sempre de fazer isso. Eu tenho esse problema, essa dificuldade no Delphi. Então aqui, toda vez que você declara a função procedure, você tem que colocar o formulário antes aqui, né, antes de chamar o método. Aqui ele vai falar que limpar não é uma propriedade desse formulário, então eu teria que declarar essa propriedade aqui dentro das implementações dele, tá joia? Aqui nas variáveis, ó. Então eu poderia criar aqui a minha procedure no private, declarando isso, por exemplo, procedure limpar. E aí ele já começa então a entender e trabalhar isso. Ou posso fazer o seguinte, aí todo o campo que eu colocar aqui, ele já entende que faz parte desse formulário. Todo objeto ou propriedade que eu inserir, ele já entende. A outra forma é fazer ele implementar de forma automatizada. Então você cria procedure, tanto no privado quanto no público, e pressiona as teclas que eu já ensinei nos modos anteriores, que é Ctrl Shift C. Ó, pronto. Ele fez justamente aquilo para mim. Então ele cria de forma automatizada o método. Se você não quiser declarar ele lá em cima, não tem problema. Mas aí em cada linha você tem que colocar, né, o T nome do formulário. Nesse caso eu não mudei e deixei form 1 mesmo. Bacana, agora vai funcionar a coisa. Vamos lá, txt_nome.text, recebe vazio. Ok, vamos aqui inserir os demais. Nome, sobrenome, permissão e idade. Ok. Mas e aí, beleza? Uma procedure ou uma função, quando ela é criada, ela não é nada enquanto ela não é chamada. Então, se ela não for chamada, não acontece nada, ele não faz essa limpeza. Para que eu possa chamar ela, basta eu colocar no momento do código, vamos supor aqui, ó, vamos clicar no editar. Não vai ser aqui não, mas só para vocês entenderem. No editar, e aí eu vou escrever aqui, ó, limpar. Perfeito. Limpar é uma procedure, um método. Ele vai saber que ele precisa chamar, então, ele ali. Aqui ele deu um erro, tá falando que, claro, tudo errado aqui, 2 pontos, isso aqui é outra coisa que eu, desde o primeiro módulo aí, eu não entra na minha cabeça, desde que eu comecei a estudar Delphi, esses 2 pontos iguais só tem no Delphi, isso não entra na minha cabeça, mas de jeito nenhum, mas tudo que você vai passar valor, tem que fazer assim. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um novo, coloquei qualquer texto, ó. Cliquei em editar e ele limpou todas as caixas. Por quê? Porque ele entendeu que no momento em que eu cliquei aqui em editar, eu chamei o método limpar. Não é o que eu quero que aconteça no editar. Já nós vamos falar do editar. Por enquanto, vamos dar sequência aqui, então, no salvar. Então, toda vez, após ele salvar, o que eu quero que aconteça? Ele executa um post. Depois que ele executou um post, ele dá um limpar. Outra coisa que é interessante também é executar um show message. E falar aí, né, por exemplo, usuário cadastrado. Bacana, ó. Opa, tô inventando ali deu erro. Eu errei, show message, vai receber. Não tá certo, precisa mesmo. É uma função, né? Então, na verdade, toda função exige os parâmetros ali dela. O parâmetro nesse caso é uma string, e a string ali é o texto que você quer chamar. Pode ser variável também, isso a gente vai ver mais para frente. Então aqui, ó, novo, vamos colocar aqui então um usuário. Usuário e idade aqui, ó, tá desajustado o tab. A tabulação tá com problema de novo, depois eu vou olhar lá isso. Salvar, ó. Usuário cadastrado, poderia ser inserido, tranquilo, nós vamos aprender depois a editar também esse título da janela, tudo isso, né? E depois, o que ele fez? Limpou. Eu poderia até colocar o seguinte, depois que ele limpasse, ele pegasse esses campos e desabilitasse ele de novo, para o usuário ter que solicitar um novo e só a partir daí tentar salvar novamente, para que não dê nenhum tipo de problema aqui quanto à conexão. Então vamos lá, então depois que ele limpou, ele vai pegar, para não ter que ficar duplicando, aí sempre vocês têm que ter essa noção. Para você não ter que ficar duplicando o código, é interessante você criar as procedures. Então aqui eu vou criar mais uma procedure. Eu criei a procedure, cadê? De limpar. Vamos criar aqui uma outra procedure. Como é que eu chamo isso? Vou chamar de bloquear txt. Bacana. Ctrl Shift C, ele implementa ela para mim aí, ó. E aí eu pego então meu txt nome.enabled e coloco ele para receber false.
Pronto. Ó. A mesma coisa com os demais. Permissão e idade. Bacana. E agora eu chamo a minha bloquear txt assim que ele limpa tudo. Então, limpou, ela fica bloqueada. E só vai ser habilitada quando? Só vai ser habilitada no momento em que ele clicar de novo em novo. Ó. Ok, ele limpou, trouxe tudo, né? Vamos colocar aqui um outro usuário. Salvar, ó, o usuário limpou tudo e só quando eu clicar em novo é que ele volta a habilitar.